Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Sucesso, uma palavra que certamente está no vocabulário da maioria das pessoas. Em geral, é comum associar o sucesso ao dinheiro, poder e fama. E muitos passam a vida tentando alcançar esse patamar. Vivemos na era do exibicionismo e as redes sociais estão aí para comprovar. As pessoas querem mostrar muitas vezes um mundo que não é real, como se só existissem momentos felizes, sem problemas nem dificuldades. A questão é que nem sempre o reconhecimento exterior ou a busca dele reflete o anseio interno, a vocação, o que o eu realmente quer e necessita. O resultado que vemos é uma sociedade doente, com altos índices de ansiedade, depressão e até suicídio. Para analisar esse contexto, nós recebemos hoje aqui o palestrante, professor, doutorando em comunicação e cultura midiática e pós-graduando em psicologia junguiana, Leonardo Torres. Olá, Leonardo. Tudo bom? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falar de um tema que é tão importante, né, para todos nós, porque em geral as pessoas não se aprofundam muito nas coisas. E aí eu queria te perguntar, o que é sucesso? É possível definir o que é sucesso? Olha, a definição de sucesso, no final das contas, fica, no final das contas, a critério de todo mundo, né? Verdade. Cada um. Mas eu gosto muito do que eu falo muito sobre sucesso, até para os meus alunos lá de São Paulo, que tem a ver com uma historinha que aconteceu comigo e com meu avô. Um dia eu estava no sítio dele e ele estava plantando uma árvore que ia demorar, acho que uns 40 anos, 30 anos para crescer. E eu cheguei para ele e falei assim, vô, para que você está plantando isso se você não vai conseguir você não vai nem estar vivo, né, no final das contas, para ver essa árvore até dar fruto e você até descansar um pouco na sombra dela. E aí ele olhou para mim e falou assim, para você conseguir pegar o fruto e para você conseguir descansar na sombra dela. E não é para mim, é para você. Então a questão do sucesso é o suceder. O que você vai deixar para a próxima geração? O que você vai deixar para o próximo? Eu acho que talvez seja esse o caminho que a gente tem que seguir quando a gente pensa em sucesso. Interessante. E você falando isso, então, a gente percebe que há uma deturpação, não é isso? Dos valores ou até mesmo do que as pessoas verificam ou acham que é sucesso. Como a gente colocou aqui, e até um artigo que você escreve, ou seja, as pessoas geralmente associam, né, sucesso, poder, fama, dinheiro, achando que isso vai trazer a felicidade e necessariamente não, né? Não é muito bem assim, né? Porque, na verdade, o sucesso, nesse caso do meu avô, ele está ligado ao outro, né? Que seria o neto. Ao bem-estar do outro, né? Isso ao mesmo. Pensar no outro. E o sucesso que a gente vê hoje, né? Que todo mundo fala, eu queria ter sucesso, eu quero ter fama, riquezas e por aí vai, tem a ver com o eu, né? E aí, quando a gente fala de eu, a gente está falando já do quê? A gente está falando de como esse eu tem vivido na sociedade. E aí ele está muito pautado pelo que você falou nessa questão de exibicionismo, né? A gente tem aí livros antigos já, que o título dele é do Guy Debord, que chama A Sociedade do Espetáculo, que já fala isso, desde o século passado, que a gente está vivendo uma sociedade que é muito mais para fora do que para dentro. E esse é um grande problema. Viver o tempo todo para fora faz com que a gente tenha que, uma hora, voltar para dentro, e voltar para dentro faz pressão e muitas vezes a gente fica de cara com os nossos anseios, os nossos medos, nossas tristezas, nossas ansiedades e por aí vai, né? E o que é a depressão? A depressão é isso, né? É a pressão para dentro. E aí a gente começa a ver os demônios que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Com todo respeito da palavra, né? Ou seja, chega uma hora em que necessariamente isso vai ter que acontecer, você vai ter que lidar com você. E isso muitas vezes vem em forma de depressão ou de doenças para que você possa ter esse olhar interno. Isso mesmo. Assim, se a gente for ver uma big picture, né, olhando para a sociedade, o que as coisas estão acontecendo, no final das contas, a gente precisa do equilíbrio. A gente não está tendo esse equilíbrio, né? Só que a nossa alma, a nossa mente, a nossa psique, né, como chama na psicologia, ela gosta de ser compensatória, ela vai te trazer para uma questão mais saudável. Por isso que a gente sonha, por exemplo. A gente sonha para conseguir, digamos, balancear, compensar alguns conteúdos que a gente tem para resolver dentro de nós mesmos. E a depressão, ela tem a ver com isso. Quando a gente olha para a depressão não como uma doença em si, mas como um sintoma, assim como a ansiedade, a gente olha como um sintoma, a gente está falando o quê? Esse sintoma que é a depressão, é a ansiedade, a síndrome do pânico, é o quê? É um chamado da alma. É um chamado da alma para quê? Para olhar para dentro.
Olhar para o que você tem dentro, qual é a sua realidade de dentro, e não só de fora, na hora que você tem que se exibir nas redes sociais e por aí vai. Sim. Então vamos falar um pouco sobre essa questão das redes sociais, né? Assim, as pessoas, elas anseiam por seguidores, querem likes, como se aquilo fosse dar um valor ao ser, né? E, na verdade, ou seja, isso é totalmente fora da própria realidade. E aí, a gente lembra aqui uma frase, acho que foi o Jim Carrey, né, que você até coloca isso, que ele fala assim que todo mundo deveria alcançar o que as pessoas consideram hoje sucesso, fama, dinheiro, para ver que, na verdade, isso não mata a sede interna, né, mesmo. Da alma. Você falou agora na sua apresentação a palavra vocação, né? Então, o Jim Carrey, ele meio que contrapõe o que é vocação com essa questão do dinheiro, da fama e do poder, né? Ele teve depressão, Ele tem depressão, né? E o que é isso, seria, né? O que seria isso? Ele deseja, por quê? Porque o dinheiro, a fama e o poder são coisas de fora. Só que isso não sacia a alma. E a vocação, o que seria essa vocação? Que tem a ver com o sucesso, nesse caso, você falou brilhantemente, que a vocação é a voz de dentro, é o vocare, se a gente for para o latim, é o vocare. A vocação é aquela voz que tem dentro de você que te chama para fazer um bem, né? Claro que sempre integrando a sua sombra, os seus anseios, os seus medos, mas trazer o bem e trazer essa sucessão para a próxima geração, no final das contas. E o que acontece nas redes sociais? Nas redes sociais a gente está muito mais ligado a uma questão de ostentação, de exibicionismo, entre outras coisas, que acaba que a gente não gera nenhum bem concreto para o próximo, por exemplo. A gente tira muita foto, mas não tem quase mais nenhuma emoção. A gente não tem nem mais aquela emoção de pegar o álbum antigo de casa, né? E falar, olha, muito bom isso, tem né? essa nostalgia, né? Não tem mais isso, né? Porque a gente... Parece que as imagens nos engoliram no final das contas. Sim, né? E assim, tem análise sobre isso, né? Ou seja, você deixa de vivenciar muitas vezes um momento que é único, para você tirar uma foto, para você fazer uma filmagem, e você muitas vezes não está ali vivenciando aquilo que é real. Se você pega, por exemplo, a Ascensão do Papa, agora, se você pega qualquer show de rock and roll que tem, ou qualquer outro show musical que tem, você vai ver muito mais pessoas filmando no celular do que olhando para o show, curtindo o show, né? E isso é o quê? Isso, na verdade, é um problema porque a pessoa acaba não vivenciando diretamente esses momentos tão importantes, né? E eles acabam vivenciando indiretamente, né? Por meio dos aparatos. Aí vão mostrar para os familiares, vão compartilhar nas redes sociais, mas e aquele momento que era entre você e o seu ídolo, né? Não tem mais, acabou. Isso é um problema, né? No final Demais. A gente vai continuar falando sobre isso. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que eu espero você.